7 erros comuns de inglês que você já cometeu. Isso é clickbait, como é que você pode afirmar? Experiência, meu amigo. Eu dou aula desde 2011 e eu consigo afirmar que todo mundo que está estudando inglês, em algum momento já cometeu esses erros e muitas vezes eles cometem sempre, mesmo já tendo uma boa noção da língua. Isso é mentira tua, pô. Não comento nenhum deles. Como não, cara? Tu nem sabe quais são os erros ainda, pô. É que eu não estudo inglês. Pô, daí foi mal fazer essa piadinha cretina aqui pra iniciar, mas é pra conseguir tua atenção. Eu vou colocar aqui 7 frases, cada uma delas cometendo algum desses 7 erros que a gente vai abordar aqui no vídeo, e você vê se você consegue identificar qual é o erro. Se você não identificar o erro em nenhuma delas, assiste o vídeo todo. Só que eu vou deixar numerado aqui, também separado no vídeo, pra você só ir atrás do erro que você não conseguir identificar. Porque eu entendo que o teu tempo é valioso. Sem mais enrolação, bora lá. 1. Have many parks in my city. 2. I don't watch nothing on Netflix. 3. I love to listen to music. Red Hot Chili Peppers is my favorite band. 4. He can't help you with your studies. 5. She said me she will travel tomorrow. 6. Happen many things on my weekend. E 7. I don't eat Japanese food because I don't like. E aí, já consegui identificar algum erro, ou então mais do que um? Como eu falei, tá numerado aí, eu também separei por tempo no vídeo para ser direto pro tópico que te interessa. Mas eu já te adianto que esses são os erros mais comuns que existem e eu vou te explicar agora por que tá errado e como a gente resolve. Bora um por um então. Have many parks in my city. Um erro muito comum é as pessoas traduzirem a palavra have como ter, tenho, tem e por aí vai. E tá certo, às vezes é mesmo. Só que geralmente a gente só usa have como ter quando a gente tá falando de posse, quando alguém tem alguma coisa, né? Tipo que I have a car, you have a cell phone or computer. Senão não teria como você estar assistindo esse vídeo, né? They have a house. Entendeu? Então pra colocar o have com o sentido de ter, você precisa ter alguém ou algo tendo alguma coisa. Porém, quando a gente tá falando ter no sentido de existir, a gente não usa have. Então a gente não falaria have many parks in my city. Tá errado. A gente falaria there are many parks in my city. Pô, Michel, então there are tem? Sim, só que só no sentido de existe. Tipo, existem muitos parques na minha cidade. There are many parks in my city. Se eu estiver falando da minha casa, quantos quartos ela tem? There are 3 bedrooms in my house. Eu não falaria have 3 bedrooms in my house. There are many parks em Curitiba. Ah, eu tô falando there are porque é pra plural, né? There are 3 bedrooms in my house. There are many parks in my city. Mas se for singular, a gente usa there is. Por exemplo, there is a door behind me. There is a closet beside me. There is a camera in front of me. Entendeu? Nada de have quando a gente tá falando da existência de algo. Beleza? Bora pro segundo. I don't watch nothing on Netflix. Qual que é o erro? O erro é que minhas séries favoritas estão na Netflix. Que engraçado. Não, tô brincando, mas falando sério. I don't watch nothing on Netflix. É uma frase que em português pareceria correta. Pô, não assisto nada na Netflix. O problema são essas duas palavras aqui, ó. Elas são conflitantes. Don't e nothing. Don't é uma negativa no presente, né? I don't like pizza. I don't play video games. I don't study here. E o nothing também é uma negativa. É nada. Coisa nenhuma. Em português a gente não tá nem aí de usar negativa dupla. Eu não gosto de nada, né? Não e nada. Eu não assisto nada, tanto faz. Mas no inglês a gente não usa uma dupla negativa, então eu não poderia falar I don't watch nothing on Netflix. Então como é que eu faço, cara? Calma, relaxa, eu te ajudo. Quando você tem uma negativa, don't, didn't, can't, isn't, aren't, que seja a negativa que tem na frase, você não usa nothing, você usa anything. O no vira any naquela palavra. Vamos lá? I don't watch anything on Netflix. I didn't do nothing on the weekend. Tá errado. Falei que eu não fiz nada no final de semana, porque o didn't é negativa. I didn't do anything on the weekend. Pô, Michel, então eu não posso usar nothing nunca? Pode, em duas situações. Quando você usa ele de forma isolada. What do you watch on Netflix? Nothing. Entendeu? De forma isolada. Ou então quando você usa uma afirmativa. Sou estranho em português, mas em inglês tá certo. Como assim? I watch nothing on Netflix. É mais enfático do que I don't watch anything on Netflix, mas as duas têm a mesma tradução. Ou então, I went to the supermarket, but I bought nothing. Você também poderia falar I went to the supermarket, but I didn't buy anything. Então, quando você usa o nothing de forma não isolada, só para falar nothing, você pode usar tanto nothing numa frase afirmativa ou então anything numa frase negativa. Não usa dupla negativa. Já dizendo a professora de matemática, negativo com negativo dá positivo. Bora para a terceira. I love to listen music. Tem nada de errado aí, meu irmão. Todo mundo gosta de música. Sim, você tem razão. Eu também gosto de ouvir música. E por falar em música, você conhece aquela música da Roxette? Listen in your heart when it's calling for you. Listen in your heart. Eu sei que canto mal, mas eu tô fazendo você tentar lembrar o que ela fala. A música é Listen to your heart. Listen to your heart. Porque quando a gente usa o verbo listen, a gente listen to something. Pô, me chama listen to, ouvir para.
Faz sentido nenhum. Para de traduzir tudo, já te falei isso. Você não traduz isso. O que acontece aqui, o terceiro erro muito comum é que as pessoas às vezes não prestam atenção, que muitas vezes os verbos em inglês, eles estão sempre ligados a alguma preposição, alguma outra palavrinha diferente do português. Listen, quando você tem um complemento, ouvir alguma coisa, vai sempre ter o to em inglês. Então tá errado se eu falar pra você listen me, né? Pra você me ouvir. Tá errado. Eu falaria listen to me. Se eu coloco uma música aqui pra você ouvir, eu falo listen to this song. Eu não falaria listen this song. Porque quando você listen, you listen to something. E por que to? Porque sim, não tem explicação lógica pra isso. Vou dar alguns exemplos. Listen to, believe in, think about, worry about, depend on. Então, por exemplo, depende do clima, não vai ser it depends of the weather. Talvez a pessoa pensaria of pelo de, mas não. It depends on the weather. Porque o verbo depender em inglês tá junto com a preposição on. Como é que eu memorizo essas paradas, cara? É questão de memorizar mesmo. Quarto, he can to help you with your studies. Talvez isso seja o mais óbvio para muitas pessoas. O ponto é, a gente não pode falar to depois do can. He can to help you. Vou dar uma explicação rápida daqui do porquê, mas eu vou fazer um vídeo focando só nisso ainda, tá? Então se inscreve para não perder. A palavra can faz parte de uma categoria especial de verbos chamada modal verbs. Relaxa, você não tem que lembrar desses nomes não. Só tem que saber usar eles. Então a explicação que eu vou dar agora pro can, serve para todas essas outras, são essas aqui, ó. Can, could, will, would, must, should, may and might. Beleza? Nenhuma dessas palavras a gente usa o to depois. I can to help you. Tá errado. I can help you. You should to study English. Tá errado. You should study English. Né? Tô te dando um conselho. Fala inglês. Por exemplo, depois de terminar esse vídeo aqui, I will to take a shower. Não! I will take a shower. Entendeu? You can go, not you can to go. Tranquilo? Depois dessas palavras, não tem to. Número 5. She said me she will travel tomorrow. Pô, cara, tá certo, ela vai viajar amanhã, qual que é o problema? O problema é que a pessoa falou she said me she will travel tomorrow. Os verbos say e tell em inglês não são muito fáceis de serem traduzidos, porque dependendo da frase que você estiver usando qualquer um deles, tanto say pode ser falar, contar, dizer, e o tell também. Então eu vou te explicar como é que você usa eles. Aí o passado de say é said e o passado de tell é told. O problema dessa frase aqui, she said me she will travel tomorrow, é porque eu falei pra quem ela falou, no caso eu, né? Quando você está narrando algo que outra pessoa disse, se você inclui quem ouviu aquilo, você usa o tell. Vou dar um exemplo. She told me she will travel tomorrow. Porque como eu estou mencionando a quem ela falou, eu tenho que botar o verbo to tell, que no passado é told. She told me she will travel tomorrow. Só que se eu não tivesse mencionado pra quem ela disse, aí sim usaria o said. Então fica she said she will travel tomorrow. Então quando a gente usa o say, né, said no passado, a gente não menciona quem ouviu aquilo. I can help you, man. Eu falei que eu posso te ajudar. Se você falar isso para outra pessoa, você pode falar Michelle said he can help me. Ou então Michelle told me he can help me. Só que você não poderia falar Michelle said me he can help me. E você não poderia falar Michelle told he can help me. Então quando a gente usa o tell e told, você tem que ter um complemento de quem ouviu aquilo. Quando a gente usa o say ou said, não precisa colocar nada. Não é que não precisa não pode. Beleza? Bora pro penúltimo. Happened many things on my weekend. Michel, como assim errado, cara? Aconteceram muitas coisas no final de semana, cara. Tá certinho. Tá certinho aonde, cara? No português, a gente pode às vezes fazer essa inversão, né? Por exemplo, muitas coisas aconteceram muitas coisas. Moram muitas pessoas nessa casa ou muitas pessoas moram nessa casa. A gente pode inverter e tanto faz. Tipo, falar igual o Yoda. O problema é que em inglês isso não é possível. O sujeito vai ser sempre antes da ação. Então assim, a ação acontecer, happened, precisa vir depois do sujeito muitas coisas. Então em português, novamente, a gente pode falar aconteceram muitas coisas, da mesma forma que a gente pode falar muitas coisas aconteceram. É opcional. Geralmente é até mais normal falar, pô, aconteceram muitas coisas. Mas no inglês não, porque algo acontece. Então esse algo sempre tem que estar vindo depois de alguma coisa. Então não seria happened many things on the weekend. Seria many things happened on the weekend. Não só com esse verbo. Por exemplo, morreram muitas pessoas no acidente. Em inglês não seria died many people in the accident. Seria many people died in the accident. Você não pode inverter a posição da ação e do sujeito. Entendeu? E para finalizar, um dos erros mais comuns, número 7 é I don't eat Japanese food because I don't like. Qual que é o erro? O erro é não gostar de comida japonesa. Para com isso, tá falando besteira. Nossos antepassados não descobriram fogo pra gente comer comida crua não, pô. Tá, falando sério agora, o erro é o seguinte. I don't eat Japanese food because I don't like it. Por quê? Porque quando a gente não gosta de alguma coisa. No português a frase terminaria ali, né? Eu não como comida japonesa porque eu não gosto.
Mas como o verbo gostar precisa de um complemento, por mais que no português a gente não precise repetir, no inglês a gente precisa. So, I don't eat Japanese food because I don't like Japanese food. Só que para não ficar repetitivo, I don't eat Japanese food because I don't like Japanese food, você pode usar o it. I don't eat Japanese food because I don't like it. Então, em português, a gente não precisa complementar. A gente pode falar, eu quero. Em inglês, você nunca poderia falar simplesmente I want. Você teria que falar I want it. Gostou do vídeo? Eu vou fazer vídeos completos explicando e trabalhando em cada um dos pontos aqui vistos. É só para você ter uma ideia. Inclusive, quanto a esse último erro envolvendo o it, eu fiz um vídeo totalmente focado nele, né? Do quanto as pessoas ignoram o it em inglês. Tá aí no card, dá uma olhada lá. Se você aprendeu alguma coisa, não deixe de deixar o like. Já devia ter feito isso no início. Esse foi o erro número 8. Falou, gente. Até a próxima.